Estamos no segundo bloco do Manhã Noticiosa, aqui na Mídia Mais TV. Vamos abordar um tema que está bastante aceso, que é o investimento na cultura. Recentemente, os países africanos, durante a 34ª Cimeira da União Africana, predispuseram-se a investir 1% do seu orçamento, a conduzir 1% do seu orçamento para as contas da União Africana, para que então este organismo investisse no setor da cultura como uma forma de resgatar e cimentar a identidade africana. Vamos falar sobre este tema. O nosso convidado hoje é David Abílio. Muitos conhecem-no como coreógrafo, dramaturgo, mas há quem prefira mesmo chamar o que é conhecedor da área da cultura. É bem-vindo. Muito bom dia aos telespectadores e aos ouvintes da Rádio Mais. É com grande prazer e honra de estar aqui para dar a minha opinião e contribuição sobre este tema que nestes últimos dias tem vindo a galvanizar várias opiniões. David Abílio, vamos começar corrigindo esta pequena falha que há nas interpretações aqui deste fundo que se calhar vai ser criado. O investimento não vai ser dos governos diretamente para, por exemplo, o Ministério da Cultura, mas vai ser dos governos para a União Africana, e então é este órgão que vai tratar do resto. Bom, não me compete a mim corrigir essa interpretação, mas devo dizer que a própria mídia contribuiu para dar interpretação errônea à volta do que realmente o chefe de Estado disse, uma vez que não se publicou na íntegra, portanto, o discurso de chefe de Estado. Então, cada órgão de informação foi interpretando à sua maneira e deu, portanto, neste assunto. De qualquer modo, eu acho que é algo de saudar esta tomada de consciência dos governos africanos da importância de resgatar a cultura, a importância de valorizar a cultura, portanto, no nosso continente. Aliás, devo recordar o contexto em que o Presidente faz esse discurso, portanto, no âmbito do encerramento da 34ª sessão do chefe de Estado, portanto, que decorreu sob o lema Arte, Cultura, Património Histórico do continente africano, considerado berço da humanidade, no lema de África que queremos. Então, quer dizer, quer-se uma África cultural, e isso é muito importante, é de saudar. Agora, 1% em si, mesmo que não fosse diretamente para os cofres da União Africana, fosse para os nossos cofres, não creio que deveria ser essa o grande debate de esfera pública no que diz respeito às questões da cultura. Nós temos outras questões que julgo pessoalmente muito importante, que deveríamos refletir e debater para podermos ajudar a encontrar os melhores mecanismos de governação na área da cultura. Já lá vamos. Antes disso, porque esta é a decisão que foi tomada, esta de 1%, que faz tema desta conversa, eu gostava de ouvir a sua opinião sobre a facilidade ou não de se resgatar a cultura no contexto atual. Estamos num mundo globalizado com bastante aculturação. Tivemos um período em que convivemos com o colonialismo, era um pouco difícil cimentar a nossa cultura. Agora passamos para um outro momento em que o acesso à informação, a globalização fazem com que algumas identidades vão sendo perdidas. Está mais fácil agora cimentar a cultura africana ou está ainda mais complicado? Bom, nós vivemos com duas realidades distintas. Como podemos ver, ainda existe a dicotomia campo-cidade. Portanto, no campo vive-se uma determinada realidade, felizmente é onde está a maioria grande parte da população exatamente, e temos, na verdade, a cidade que é realmente o centro onde estas questões de globalização se fazem muito sentir. Infelizmente, também a educação, de certo modo, herdada, apesar de estarmos independentes, ainda reproduzimos aquela mentalidade colonial de considerar que quanto mais uma pessoa estuda,
mais longe deve estar das tradições. Exatamente, das tradições. E continuamos a reproduzir isso, mesmo como pais. Portanto, nós temos um grande orgulho quando o nosso filho não fala nenhuma língua nacional. E o nosso maior orgulho e o valor que damos àquele que fala muito bem português. Os outros nem tanto. Tem uma boa pronúncia, tem não sei o quê, o timbre e tal, quer dizer, parece também o seu conteúdo tem valor por via disso. Quer dizer, quanto mais a gente foge, mais importância as pessoas ganham. Aqui, sim, temos que nos acautelar e criar condições para a valorização daquilo que é nosso, desde a própria educação. Quer dizer, essas coisas devem ser ensinadas desde criança e numa esfera global. Quer dizer, não é ensinando a dança ou a música moçambicana que vamos resolver as questões. Temos que nos virar, na verdade, para a nossa cultura. Valorizar as nossas comidas, valorizar os nossos trajes. Só esta coisa do uniforme escolar já demonstra um pouco a nossa fraqueza na busca da nossa identidade. Será que os nossos alunos não podem ter um uniforme que condiz com a nossa própria identidade? Agora, reparei que nas redes sociais ficou viralizado a experiência de Ghana. E fiquei muito satisfeito por ver que, afinal, as pessoas estão sensibilizadas de que nós também poderíamos ter o nosso próprio uniforme. Então, esse conjunto dos aspectos todos é que devem ser valorizados para que, na verdade, os nossos jovens se sintam verdadeiramente africanos. Quando vamos ao restaurante, o que é que a gente come? Quando a gente vamos às recepções, o que é que a gente come? Quer dizer, apesar de há também algum esforço que o governo faz que está um pouco subaproveitado. Nós ainda não avaliamos a dimensão e a importância dos festivais nacionais da cultura. Ao trazer esta grande diversidade cultural que caracteriza o nosso povo, onde todas as manifestações culturais estão lá. Não será pela continuidade da coisificação da cultura? Não, creio que nos festivais estão definido que é de 2 em 2 anos. Pois. E mesmo isso é um grande arrojo, porque há países independentes há mais tempo que nós e com maiores possibilidades econômicas e financeiras que Moçambique e que não realizam este tipo de evento. E Moçambique é corajoso. Agora, qual é a nossa atitude? Queremos fazer uma festa de uma semana e as coisas acabaram. É necessário encontrarmos uma forma de dar maior aproveitamento àquilo ali. Quer dizer, eu penso, por exemplo, gastronomia. Temos a ocasião de podermos apreciar os sabores nacionais do Rovuma, Maputo, ali. Os mestres dos restaurantes, das cozinhas, as universidades, portanto, que ensinam, portanto, a indústria hoteleira e restauração, podem ir lá, verificar, experimentar, provar, conversar com aquelas pessoas que fazem aqueles pratos e, na base disso, poderem fazer as suas inovações, inclusive até criar novas patentes com base nos sabores nacionais. E entramos no mundo, quer dizer, é assim como eu vejo a importância dos festivais. Pois. Roupa, beleza, penteados, não sei o quê, quer dizer, temos tudo lá. Então, isto para contrapor esta questão, portanto, de globalização e alienação cultural que se verifica muito a nível das cidades. Tendo em conta estas duas realidades que aqui apresenta, para o caso de Moçambique terá de se correr a duas velocidades, tendo em conta que temos uma parte mais sensibilizada, mais socializada com a cultura nacional e outra parte que nem por isso. Penso que, em primeiro lugar, é importante que se faça um grande aproveitamento destas iniciativas, como esta que acabei de referir, que não creio que esteja muito, nem mesmo na concepção do governo, não há aquela coisa do follow-up
daquilo. Há um conceito de festa, não é? Pois. Trouxemos 10 províncias, dançaram, não sei o quê, durante uma semana, e pá, foi uma grande festa. Depois e não acabou. se acompanha o artista. Exatamente, não se acompanha. Hein? Mesmo os artistas que se revelam lá, hein? Grandes atores, bailarinos, grandes músicos, grandes artistas plásticos, são descobertos naqueles festivais. Hein? O que é que há depois disso? Nada. Voltam para as suas aldeias, porque alguns até só saíram da sua aldeia pela primeira vez graças ao festival, o que é muito bom. Descobrimos, na verdade, que vivemos num país com muitos talentos. Mas depois do festival, o que é que acontece? Nem a gente consegue se recordar da dança mais espetacular que vimos no festival. Não há ninguém que olha por isso e que pensa nisso para que realmente a coisa seja bem perseguida, bem aproveitada e começarmos a criar referências. Isso é muito importante. Criar referências. O nosso país é um país sem referências na área da cultura. As nossas referências terminaram no Malangatana, Craveirinha e um pouco mais, um pouco menos. Mas, efetivamente, mesmo Malangatana, mesmo Craveirinha e muitos outros que eu acredito que existem, ainda vivo, tem que haver formas da sua valorização. A valorização nem sempre é valorização material, dar dinheiro, porque bom, as pessoas podem até produzir o dinheiro do seu sustento. É tornar essas figuras em referência para que os jovens possam querer seguir. Dizer, pois agora os jovens leem mais Fernando Pessoa do que Mia Couto, por exemplo. Exatamente. E veja lá, e em todo o mundo as pessoas querem ler o Mia Couto. E nós, não. Por que isso? Qual é a valorização que se faz do Mia Couto? É só ver mesmo a nível de prêmios que Mia Couto recebeu internacionalmente. E qual foi o prêmio que recebeu de Moçambique? Um prêmio igual a de qualquer pessoa, prêmio terceiro, como que é, artes e letras, terceiro grau. O mesmo que se dá a um artista que nem sequer na sua aldeia é conhecida, mas esse é outro problema, o problema de critérios transparentes da avaliação e critérios políticos de avaliação visando o que é justo, unidade nacional. Mas como equilibrar esse tipo de coisas? Quer dizer, porque é preciso incentivar para que aquele talento seja talento de fato e mereça. Exatamente, e aquele talento que já é consagrado ser reconhecido como tal, não procurar igualar por causa do local da nascença e tal. Se temos um de sul, basta ter um do centro, um do sul, um do norte, tudo feito. Exatamente. David Abil, é verdade que não é aqui membro do governo, né, da União Africana, mas na sua posição de conhecedor de quem já andou e anda muito nesta coisa da cultura, pode sugerir como é que acha que este fundo, se é que vai ser criado um fundo pela União Africana, deve ser gerido? Deve-se dar dinheiro às instituições e responsabilizá-las pelo desenvolvimento da cultura com metas específicas? O que é que deve ser feito? Eu acho que o dinheiro tem que velar, como o próprio discurso do presidente indica, com maior clareza. Grande preocupação pela preservação e valorização do nosso património histórico e cultural. Que, ao mesmo tempo, esse património também pode gerar receitas. Quer dizer, uma pessoa não pode pensar que o museu é só um lugar onde as pessoas vão. Não, um museu, em todos os museus as pessoas pagam para lá entrar, por exemplo. Então, é possível gerar receitas. Então, é importantíssimo esta preservação do nosso património cultural, porque é onde está exatamente as grandes referências de onde viemos e quem somos. Sem história, não sei por onde caminhar. Aliás, a própria definição da história diz que nos ajuda a compreender de onde viemos para entender o presente e criar melhores perspectivas e mais acertadas para o futuro. Exatamente, é isso. E a segunda questão que relaciona-se com o problema de reproduzir cada vez mais, portanto, os produtos culturais. Acho que é importante que
se privilegie a criação de mecanismos, de legislação que permite o empoderamento daqueles que podem efetivamente, através do seu trabalho, gerar rendas e postos de trabalho. Quer dizer, nós temos, quando falamos de posto de trabalho, nós estamos a falar exatamente do emprego. Quer dizer, vamos lá ver os artesãos, que estão espalhados por todo o país. Que é São empreendedores. Que é a nossa maior produção. Portanto, quando estamos a falar de indústria cultural em Moçambique, podíamos dizer que uma indústria de fato está lá. É artesanato, exatamente. Então, é necessário empoderar esses. Portanto, tem que haver formas de aproveitamento daquilo que eles produzem, a circulação dos produtos que eles fazem, a sua, inclusive, exportação, e com isso nós, inclusive, melhorarmos, digamos, o PIB. Que a gente só fala disso, mas na verdade, para melhorar o PIB é fazer da nossa arte, exatamente, investir e depois para gerar as tais receitas que nós necessitamos. As incubadoras, Sr. David. Exatamente. As incubadoras de arte, como é que devem ser olhadas aqui? Porque parece que há uma grande dificuldade em investir porque quer-se ganhar imediatamente. Eu recordo-me que há algum tempo já as casas da cultura a nível provincial reclamam de várias carências. É problema de teto, problema de recursos para organizar festivais, e são festivais gratuitos, onde as pessoas podem ir e beber um pouco da sua cultura. Essa é a outra parte, vamos lá ver, incubadoras no sentido geral. Desde a formação também, não podemos esquecer a formação nesta área de gestores culturais, a formação dos próprios artistas e também as casas de cultura. Uma das suas grandes tarefas é exatamente permitir este acesso, digamos, das comunidades à cultura. É ali onde as comunidades aprendem o seu ABC de dança, um pouco de depois música, da independência, tentamos a unidade nacional, etc. Círculos de interesse, etc. E começamos, nem que essas pessoas não têm que vir a ser artistas de amanhã, mas pelo menos temos um bom apreciador, da arte e cultura. Existindo apreciadores para esta área, é preparar o mercado para consumir a produção artística. Então, todas essas incubadoras fazem parte, portanto, deviam, quanto a mim, fazer parte deste apoio. E também temos que tomar em conta que há determinado tipo de manifestações culturais que infelizmente não podem gerar receitas, quer dizer, grupos de teatro, é verdade que podem gerar, mas por sua natureza é bastante complicado. É bastante complicado, quer dizer, a produção tem que ter uma casa de teatro, depois do grupo de dança é muito elevado comparativamente com as receitas, por isso que estão muito dependentes de apoios e dos patrocínios, que também é necessário ver essa componente, fazer com que a própria sociedade, as próprias empresas deem o seu contributo para exatamente a dinamização dessas áreas. Isso é muito importante. Revendo, como se diz por aí, a lei de mecenato, que também se fala muito, sem saber exatamente para rever o quê. Porque as pessoas não sabem, só sabem que a lei de mecenato, se estiver a funcionar, os nossos problemas acabam aí. Mas não funciona por quê? Onde que não funciona? O que é que a gente deve rever? Etc. Mas, efetivamente, qualquer coisa existe que faça com que essa lei de mecenato não faça sentir os objetivos pelos quais foi criado, portanto, na ação de apoio às artes, à ciência, ao desporto, etc. Então, qualquer coisa tem que ser vista. Então, esse conjunto de parcerias, governo, sociedade, deve se encontrar mecanismos para serem colocados ao serviço, portanto, da cultura e dos seus próprios fazedores.
Pois, levanta aqui dois aspectos na sua locução. O primeiro que levantou, quando falou também da legislação, tinha que ver com o dirigismo cultural, a formação do capital humano, e depois citou aqui, já nesta última intervenção, a possibilidade de o setor privado apoiar a cultura. E faço destes pontos duas questões. Como é que olha para o dirigismo cultural em Moçambique? Há pouco tempo conversamos com um pesquisador cultural que disse que existem, a nível de alguns distritos, pessoas que saíram de professores de educação física para gestores culturais. E há bancos que investem cada vez mais naquelas culturas que se calhar não se identificam muito com as nossas tradições. Vou dar um exemplo, sem querer criar crítica nenhuma de forma específica, mas há bancos que dão nomes a festivais de jazz e não dão nomes, por exemplo, a festivais de Mapico. Exato. Como é que olha para estas duas situações? Isso tudo tem a ver com a nossa própria conjuntura histórica. Quando nós ascendemos a independência, temos que dizer que na estrutura da organização, portanto, do Estado colonial, a cultura era zero. Matar a cultura é matar o povo. Porque também eles nem consideravam que o povo moçambicano tivesse cultura. Pois. Portanto, tu tinhas as instituições no ultramar, todas ligadas à educação, ao comércio, à indústria, tudo, menos a área da cultura. Então, nós tivemos que começar de zero com relação à cultura. E então, os primeiros quadros para a cultura, quem eram? Eram aqueles professores que tinham jeito de maestrar um grupo coral. Historicamente, nós viemos desse processo, porque essas pessoas tinham pelo menos alguma sensibilidade. Por isso que na primeira fase se considerava que a cultura era só canto e dança, porque os próprios dirigentes vinham desses domínios de canto e de dança, até que efetivamente, aos poucos fomos crescendo, até inclusive criar todo tipo de instituições, incluindo, portanto, o surgimento do Centro de Estudos Culturais, que foi a nossa primeira instituição de formação de quadros. Esses foram os quadros formados no centro, mas eram poucos, que tiveram que dinamizar, portanto, a cultura a nível de todo o país. Mas mesmo esses estavam mais sensibilizados para a área de artes plásticas, teatro, música e dança. É preciso mudar de dinâmica. Sim, por isso, já nessa altura, houve a tendência de criar aquilo que nós chamávamos agentes de preservação cultural, que eram jovens que eram treinados para poder fazer pesquisa e investigação das tradições culturais. Lançou-se um grande movimento que se chamava Campanha Nacional de Preservação Cultural, em que em todo o país havia uma preocupação de se criar aquilo que se chamava depósitos museológicos para poder guardar o resultado das pesquisas feitas ou dos achados de coisas importantes naquele local, para não se perder muito tempo, para que quando um dia estivéssemos melhor organizados com quadros formados, pudesse fazer o trabalho de estudo e de interpretação daqueles objetos museológicos todas e fazer a sua própria classificação. Então, nós viemos desse processo, essa é a razão porque que mesmo hoje, já temos ECA, já temos o ISARC e a própria UP, que forma quer artistas e quer também gestores culturais. Mas também há uma limitação. E já há algum tempo temos a Escola Nacional de Canto e Dança. Exatamente, mas há uma limitação, portanto, de absorção desses quadros formados. Esse é outro problema, porque não há uma criatividade de como se fazer. Por exemplo, a educação tem uma cota de professores por província, em que a província de Gaza este ano vai receber, 11 mil professores. Desses 11 mil professores, é possível, por ano, admitir pelo menos 3 quadros formados na área da cultura para ocupar
pelo menos essas vagas. Quer dizer, não vai resolver nem o problema dos professores, porque os 11 mil também não são suficientes, mas pelo menos temos esta visão de avançarmos em todas as direções de uma forma equilibrada. Não se pode deixar a cultura para trás. A cultura é uma dimensão muito importante na construção de desenvolvimento de uma nação. Talvez com isso revíssemos uma disciplina um pouco exclusória que está no nosso Sistema Nacional de Educação, que é educação musical. Exato. Só se estuda a música e tudo o resto não é lá colocado. Mas eu perguntava também como é que olhava para o comportamento do setor privado com relação à cultura nacional. Há uma colaboração de salutar ou acha que pode-se fazer um pouco mais? Devia-se fazer muito mais, porque a participação do setor privado é uma participação, muito atabalhoada. Na visão deles, diz assim, nós só queremos coisas que vendem. Não sabe que essas coisas que vendem, às vezes, podem destruir até a própria empresa. Vamos lá ver, eles apoiam, por exemplo, um músico que promove insultos, que não sei o que. Ele vende. E a gente vê isso, que há músicas que a sociedade reprova, mas, na verdade, devido à força dos meios de comunicação de massas e outras coisas, aquela música acaba sendo aquela que bate, até as crianças têm a idade, já estão a cantar aquilo, não sei o que, quer dizer. Então, é o que bate no momento, é o que às vezes as empresas privadas vão correr para dar o apoio. Então, portanto, um grande desperdício, portanto, o apoio, muitas das vezes, decidida de qualquer maneira. Agora, havendo, digamos, um padrão... Um regulamento. Exatamente, em que indica quais devem ser as prioridades. Não diz que vai apoiar o fulano, o cicrano, não. As grandes prioridades. Por exemplo, a cultura que reflete as nossas tradições, as questões patrióticas. Quer dizer, haver um rol de questões que referenciam quais devem ser as prioridades. Então, dentro daquilo, o setor privado pode apoiar. Já sabe que ou é música, ou é uma peça de teatro. Deve ter este tipo específico de mensagem. De mensagem, exatamente, que merece, portanto, o grande apoio. Porque, na verdade, o setor privado até apoia com muito dinheiro, se calhar mais dinheiro do que o Estado. Mas é um apoio assim que... É um apoio que se calhar não vai para o lado mais desejável neste Exatamente, momento. É isso. Sr. David Apilho, falou aqui de algumas questões de museus e fez-me recordar uma questão que foi abordada também na 34ª Cimeira dos Chefes de Estado. O Presidente da República falou da questão da Carta do Renascimento Africano. Neste âmbito está prevista a recuperação de alguns artefatos africanos nesta busca pela nossa identidade. Como é que avalia essa busca pelos artefatos e depois já algumas teorias que surgem que se calhar podem complicar um pouco o processo? Há uma teoria que vem do lado de alguns países, como exemplo de Portugal, que diz que isto é uma forma de se aproximar de novo aos povos e pode resultar na neocolonização, mas há países mais flexíveis, como a França, que já estão a devolver. Isso é muito importante porque, efetivamente, as coisas saíram do nosso continente, mesmo de Moçambique, sem consentimento real, primeiro porque não existíamos como Estado. E são coisas que vendem nos museus desses países. Vamos lá ver Moçambique, por exemplo. Nós temos a arte Makonde, que é das coisas mais belas e que circula em todos os grandes museus e, se calhar, em todos, na maioria dos colecionadores. Que até a arte Makonde parece que injustamente pensam que são tanzanianos. Nessa arte Makonde tem moçambicanos, porque nós temos moçambicanos macondes, tanzanianos macondes tanzanianos, macondes quenianos. Nem nós, hoje em dia, temos acesso a essas verdadeiras grandes obras de arte que saíram daqui para fora.
Mesmo o pintor mais contemporâneo nosso, que é o Malangatana, hein? Quantas obras deles que saíram assim, de qualquer maneira, lá para fora e que o país, portanto, não pôde dispor. Estou a falar apenas de um país, mas aí está-se a falar do continente, Pois. que na verdade tem um grande espólio, um manancial de saberes, de talento, de literatura, de escritas e muita coisa que está fora do nosso continente e que nós precisamos, porque isso constitui também aquilo que estamos a falar das nossas referências. Precisamos ter isso nos nossos museus para que as nossas crianças, as futuras gerações possam, na verdade, saber a nossa história, o nosso passado, na perspectiva como descreveu a importância da história. Há quem diga que, buscando estes artefatos para Moçambique, porque a nossa cultura também deve ser divulgada, como as outras são divulgadas em Moçambique, através dos centros culturais, Moçambique deve também começar a pensar numa dimensão de exportação da sua cultura. Eu falei disso, portanto, quando estava a referir-me sobre a importância de criação de mecanismos que levam à geração de renda e postos de trabalho, portanto, não disse abertamente que, porque não enumerei tudo, mas um dos aspectos muito importantes é o intercâmbio. Hoje nenhum povo pode viver isolado, portanto, do resto do mundo. Mas o intercâmbio é como se fosse uma autoestrada com dois sentidos, portanto, recebemos, mas também exportamos, portanto, a nossa cultura. Ademais, a importância do intercâmbio é que permite com que os povos se conheçam, para que os povos, portanto, se identificam, para que os povos se amam, de modo, inclusive, a evitar os conflitos que existem no mundo por causa da intolerância. A intolerância é exatamente a ignorância que temos em relação ao outro. E a cultura é um dos meios que permite esta aproximação e esta identificação e este amor que pode ajudar a eliminar as várias barreiras. Portanto, neste intercâmbio existe esta questão de, vamos lá, ver o seu ponto de vista de indústria cultural. Quando recebemos a parte dos turistas em Moçambique, qual é a primeira coisa que a eles lhes interessa? Independentemente do sol e do mar, também os ditos quilequedanas. Pois. Já as levam, pequenas estatuetas. Exatamente, as pequenas estatuetas, o nosso artesanato, etc, etc, já levam para fora. Também os nossos artistas, a nossa música tem um grande potencial de exportação. Nós consumimos muito a música de fora, até dos países vizinhos, é aquele que inunda muito o nosso país. Então, teremos que investir para que a nossa produção artística tenha maior qualidade em termos, portanto, de acabamentos, em termos de finalização, que possa permitir que entre no mercado internacional em pé de igualdade, porque talento não nos falta, inclusive nós temos talentos. Que um indivíduo dizia, se este não fosse moçambicano, diria, é o melhor do mundo, porque não tem nada de menos com o dito melhor do mundo, isso em termos de talento. Então temos que investir. E assim vamos entrar no mundo global também, com a nossa bandeira, em que em todos os sítios possamos aparecer com os nossos produtos, como nós também recebemos produtos dos outros povos. É assim como eu encaro esta questão de intercâmbio. Pois, no início desta conversa disse que se calhar o porcento ou a percentagem que vai ser dirigida
pelos Estados, a União Africana, para investir na cultura, não devia ser o único foco de debate, mas também há outras questões que devem ser olhadas, como o próprio comportamento do artista. Como é que o artista deve encarar a sua situação real no país para que ele mesmo se torne um produto que possa produzir? Bom, eu referia mais no aspecto, inclusive, de debate e contribuição dos fazedores da cultura, portanto, no que diz respeito à nossa inserção, portanto, à governação da área cultural. Nós poderíamos contribuirmos, primeiro, que o próprio Estado cria condições para que os fazedores da cultura participem na estratégia da elaboração de políticas do nosso setor, inclusive em alguns foros de tomada de decisão. É muito importante, será mais sustentável se haver a participação dos próprios fazedores, portanto, da área da cultura, portanto, para se tomar decisões sobre assuntos do seu próprio interesse. Em segundo lugar, para que prestemos muita atenção como artistas, que nós como artistas temos que, sobretudo profissionais, nos preocuparmos bastante com aquilo que é nosso dever como criadores artistas e não como artista empresário. Porque isso faz com que nem uma coisa nem outra dê certo. Hoje em dia é possível que surja uma nova classe de gestores de carreiras, gestores, portanto, capazes de pegar no David Abílio e fazer a imagem de David Abílio para colocá-lo no mercado e todo mundo ganhar dinheiro. O David Abílio, o próprio gestor, etc, etc. É por aí que nós devemos caminhar, não exatamente... Um músico que é seu próprio assessor, seu próprio empresário, seu próprio médico. Acaba sendo um pedinte. É isso. As pessoas estão sempre à espera que o governo arranja dinheiro para distribuir. Já participei numa reunião onde era dirigida pelo ministro, que apareceu alguém dizer isso. Senhor ministro, nós sabemos que vocês têm um Fundac, portanto queremos que o dinheiro do Fundac pague-nos a todos nós aqui, porque agora com Covid estamos parados, não sei o quê. Todos quem? Nem sequer sabia quantos artistas nós temos e nem sabemos se essa... Esse é um outro grande problema, a base de dados dos exatamente, é verdade que estou informado de que já se começou com um mapeamento, etc. Bom, eu ainda não tenho... Ainda não tem o estudo todo conclusivo, mas já se começou. Exatamente. Então, esse é um dos caminhos, mas isso não tem como objetivo fazer distribuição de dinheiro. Porque mas saber até que ponto estamos preparados para criar a indústria que se precisa. Exatamente. Que aí é a nossa saída. Quer dizer, temos que exigir muito do Estado a criação de mecanismos institucionais, legislação adequada que permita com que, através do nosso trabalho, porque nós sabemos, possa-se, na verdade, gerar renda e criar vários postos de trabalho. Cada um possa viver através do seu trabalho. Aí sim, temos que exigir que isso aconteça, porque nós não somos parasitas. David Abílio, muito obrigado por ter estado conosco nesta manhã de terça-feira. Muito obrigado pela oportunidade que me deram para mais uma vez poder contribuir para a cultura. Obrigado. Pronto, estivemos com David Abílio, falamos da cultura, do investimento que vai começar a ser feito no setor. Os países de África comprometeram-se a dirigir um orçamento a mais para que a organização invista no resgate das tradições africanas. Vamos a uma breve pausa, não saia daí, eu volto dentro de instantes com mais novidades. Até já.